E aí, povo de Deus, professora Juliana Nobre, chegando aqui para fazer uma live massa com vocês sobre diluição de medicamentos, principalmente os medicamentos que são utilizados na emergência. Claro, óbvio, porque não tem como, nesse período de tempo curtinho que a gente está utilizando aqui, trazer todas as medicações que são utilizadas na emergência. Não tem como. Eu trouxe as que são mais utilizadas nas situações de PCR, por exemplo, e outras situações aqui também. Vou explanar rapidamente sobre cada uma dessas medicações, vou trazer aqui as ampolinhas, vou apresentar para vocês e, obviamente, vou falar aqui sobre a diluição ou não dessas medicações nas situações de emergência, tá certo? A boa notícia é o quê? A grande maioria das medicações na emergência é utilizada em bolos, tá certo? Então, a grande maioria vai ser utilizada em bolos. Ai, professora, como assim? Bolos, você se lembra que essa aquela medicação que não vai ser diluída, ok? Então, vamos lá. Cadê? Pronto. Olha aí a moça, tá vendo? Toda. Então, aqui eu apresento para vocês a semana de lives do curso MS para apresentar as capacitações e os cursos de aperfeiçoamento que o curso MS está lançando. Então, essa daqui é a grande novidade do curso MS e o que eu tenho para dizer para vocês, tá? Muito massa. Essa daqui vai ser uma live rápida sobre diluição de medicamentos para que vocês sintam um gostinho do que tem lá dentro da capacitação, tá certo? Dentro da capacitação, vocês vão ter muito mais coisas para você, minha bênção, que ainda tem um pouco de insegurança ali na prática clínica. Lembre disso, se você tem um domínio total, completo e restrito da teoria, você pode até não ter o manejo, mas você não erra. Por quê? Se você tem a teoria, lá, ó, você vem com todos os protocolos, com todas as recomendações, tudo de mais atual e diz assim, é isso e aquilo. Você pode até, se você não tiver assim muita familiaridade com a prática, você pode até demorar um pouco mais em aspirar uma medicação, mas você não erra, tá certo? Se lembre disso. Estude, domine a prática, se capacite, se atualize sempre. Por quê? Porque isso vai, sem dúvida nenhuma, te fazer um profissional melhor. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa live de fato, falando de drogas utilizadas na emergência, diluição, ok? Vamos trazer aqui um pouquinho, né? Questão de droga vasoativa. Droga vasoativa, professora, se fala tanto, se fala na emergência, se fala em UTI, se fala... Então, eu costumo, como uma prática didática, separar nas drogas que aumentam a pressão e as drogas que diminuem a pressão. Tá? Para quê? Para que vocês se familiarizem. Ah, drogas tal aumenta, drogas tal diminui a pressão. Então, nós temos as drogas que aumentam a pressão, e eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né? Com relação às catecolaminas, estamos falando da dopamina, da noradrenalina, que também é chamada de norepinefrina, da adrenalina, que também é chamada de epinefrina, a dobutamina e, além disso, a vasopressina, que não é uma catecolamina, por isso que ela está separadinha aqui, tá certo? Aqui dentro das catecolaminas, a gente vai ter, né, a dopamina como noradrenalina com adrenalina, uma precursora da outra ali dentro do sistema. Aí seria uma aula para a gente se aprofundar um pouco mais nisso. Mas aqui, por enquanto, eu quero só determinar o que é que aumenta e o que é que diminui. Afinal de contas, isso aqui é uma pílula do que acontece lá dentro do curso. E as drogas que baixam a pressão.
A gente tem o nitroprussiato de sódio e a gente tem a nitroglicerina. Então, nós temos aí o nipride, muito conhecido, né? Os nomes comerciais a gente conhece muito. O nipride, deixa eu pegar minha caneta. Pronto. Aqui, nipride e o tridil. Ok? O que a gente... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho. Nós temos aqui, ó, o tridil. Eu trouxe para vocês darem uma olhada aqui na... Eu não sei se vai estar focando. Ó, para vocês darem uma olhada nas ampolinhas, certo? O tridil, a nitroglicerina, 5 miligramas por ml. Nós temos uma ampolinha e com 5 ml, tá certo? Então, vocês se acostumem aí a já estar fazendo as contas de quantos miligramas vão ter aqui. Se eu tenho 5 miligramas por ml e se eu tenho 5 ml dentro da ampola toda, eu tenho quanto? 25 miligramas. Não se esqueçam disso, certo? E a gente vai passar aí por algumas dessas drogas e falar sobre as recomendações. Falando também, obviamente, sobre diluição. A primeira delas que eu trouxe aqui para vocês, não tinha como não trazer logo ela. A adrenalina ou epinefrina. E a utilização da adrenalina dentro da emergência, ela é bem ampla, como vocês podem ver aqui. Essa tabelinha aqui eu fiz um resumão de várias literaturas, tá certo? Trouxe muita coisa aqui resumida nessa tabela. Você sabe que a Tia Ju adora uma tabela, né? Então, fiz um resumão de várias literaturas aqui para trazer para vocês. Resumão, lembra disso? Trazer para vocês como é a utilização, algumas das utilizações da adrenalina dentro das situações de emergência, tá? Primeira delas, não tem pra onde correr, PCR. No adulto, eu vou utilizar quanto? 1 miligrama no intervalo de 3 a 5 minutos. Então, nós temos a ampolinha aqui da adrenalina. Ficou longe, né, para vocês conseguirem observar. Nós temos essa ampolinha aqui da adrenalina, povo de Deus, que tem 1 miligrama com 1 ml. É fácil demais utilizar a adrenalina. Por quê? Porque aqui nesta ampola, em uma ampola, eu tenho 1 miligrama e eu tenho 1 ml. Lembrando que nas situações de PCR, em adulto, eu não vou diluir em bolos, tá? Quanto é que eu vou fazer? 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou aspirar esta ampola numa seringa de 3 ou de 5 ml. Professora, pode ser numa seringa maior? Pode, só que o manuseio dela vai ficar mais dificultado. Então, eu costumo, e aí vem as preferências pessoais, minhas preferências pessoais, né? Com relação à aspiração da adrenalina. Alguns profissionais costumam aspirar várias ampolas numa mesma seringa e deixar pronta aqui. Vai fazer quanto? 1 ml, que equivale a 1 miligrama. Eu, Juliana, Tia Ju, costumo aspirar apenas uma ampola por vez. Eu aspiro, deixo tudo organizado, tudo ao meu dispor, aspiro e injeto no paciente. Tá certo? Por quê? Vem um desavisado, às vezes precisa trocar as funções dentro da equipe ali da PCR e vem um desavisado e tem lá uma ampola com uma seringa com 5 ampolas de adrenalina já aspirada e pensa que é outra coisa e faz tudo de uma vez. Enfim, é uma questão de cuidado, certo? Um cuidado maior. Então, eu aspiro uma, injeto no paciente, faço o bolos, lembrando que a gente tem bolos de 20 ml, tá? Após a administração de qualquer
medicação dentro da emergência. Vou fazer um bolus de 20 ml de soro fisiológico após a administração de qualquer medicação na emergência. Tá certo? Para quê? Para que essa medicação, ó, lembra que eu estou falando aqui da adrenalina de 1 ml só. Se eu aplicar só a adrenalina, é capaz dessa adrenalina ficar no extensor, ficar na agulha. É um mlzinho, meu povo. Então, eu preciso empurrar aquele medicamento lá para dentro. Então, eu faço, depois de fazer a administração da adrenalina, eu vou fazer o quê? Vou fazer o bolus. Não se esqueçam, bolus também, o flush. Flushing. Enfim, é o flash, tá certo? De soro fisiológico, chamado de flash. Deixa eu colocar aqui. Flash. É inglês, né, meu povo? Eu acho que é assim. Enfim. Para criança, aí para criança não. Lembrando que para criança eu vou precisar diluir. Certo? Para o adulto, não dilui. Para a criança, vou precisar diluir. A grande maioria, quando a gente fala de criança, a gente vai trabalhar sempre com a administração por peso da criança. Então, vocês precisam saber disso também. Para a criança, quanto é a indicação? 0,01 miligramas por quilo de peso. E como é que eu vou conseguir isso? Eu vou diluir 1 ml de adrenalina para quanto? Para uma seringa de 10 mais 9 ml de soro fisiológico. Então, aspirei a adrenalina, 1 ml, e vou completar com 9 ml de soro fisiológico. Então, vou ter aqui uma solução com 10 ml, tá? 10 ml de solução ao todo e com 0,1 miligrama de adrenalina por ml. Depois disso, eu vou fazer o quê? Eu vou retirar 1 ml desta solução aqui. Com o quê? Com a seringa de 1. Certo? Vou retirar 1 ml. E vou administrar quanto para esta criança? Eu vou administrar 0,1 ml da solução. E aí eu vou administrar 0,1 ml da solução para este paciente por quilo de peso. Certo? 0,01 miligramas. Ok? Que é exatamente 0,1 ml, equivale a 0,01 miligramas por quilo de peso do paciente. Certo? Beleza? Em reações anafiláticas, no choque anafilático, por exemplo, a adrenalina vai ser a droga de escolha, primeira escolha. Paciente grave em choque, estamos falando de choque, tá? De anafilaxia. É a adrenalina que vai ser a medicação, é um medicamento de escolha, ok? Lembrando que estamos falando aqui de medicamento e medicação, a diferença entre medicamento e medicação. Medicamento é o remédio em si, certo? E a medicação é o ato de medicar, ok? Então, o medicamento de primeira escolha vai ser nessa folha aqui não, é esta daqui, a adrenalina, certo? Pode ser feita IM, 0,2 a 0,5 miligramas, e repetir de 5 a 15 minutos. Fazendo baixo lateral da coxa. IM. Então, nós temos aqui, ó, 0,5 a 0,1 miligrama. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou aspirar onde? Na seringuinha de 1. Tá? Então, eu vou aspirar 0,2 até 0,5 ml. Que aí eu tenho a equivalência em miligramas, ok? Trabalhar, já disse isso aqui para vocês. Trabalhar com adrenalina é muito fácil. Trabalhar com adrenalina é muito fácil, certo? E ver para situações de choque, eu vou fazer 0,05 a 0,15 miligramas. Como é que eu vou fazer essa diluição? Vocês já sabem como é que eu vou fazer esta diluição. Não sabem?
Então, vou diluir, lembra lá da diluição da criança? Vou diluir, primeiro, 1 ml de adrenalina para 9 ml de soro fisiológico, vou ficar com 10 ml de solução. Cada ml desta solução vai ter 0,1 ml com 0,01 miligramas. Ok? Beleza? Na asma, como é que ela é utilizada? 0,30 a 0,5 ml intramuscular ou subcutânea até de 4 em 4 horas. Ok? Para asma. Lembrando que a utilização da adrenalina na asma também é só em casos em que o paciente está, de fato, um paciente crítico, um paciente que está às vias da intubação, às vias da parada cardiorrespiratória, então o paciente está em choque. Nas situações de choque no geral, eu vou utilizar 5 ml, que são 5 ampolas. Cadê minha ampola? Tá aqui. 5 ml, que são 5 ampolas, mais 250 ml de soro glicosado a 5%. Administrar em bomba de infusão, lembrando que é fotossensível. Bizu, dica número 1 da Tia Ju aqui. As ampolas que vêm em frasco âmbar, que é o frasco marronzinho aqui, elas são fotossensíveis. Isso aqui já vai lhe dizer quem é fotossensível e quem não é fotossensível. Se ela vem no frasco âmbar, é porque ela é fotossensível. Se lembre disso. Dica 1, tá? E para controles de hemorragia, eu preciso sair do meio. Controle de hemorragia superficiais na pele. Vou embeber pura no Angase e aplicar. Pego a ampolinha, quebro, boto na gase e aplico. E para as nasais, como é que eu vou fazer um tampão nasal? Eu vou diluir 1 ml, uma ampolinha, para 9 de soro fisiológico, vou pegar esta solução, vou embeber um Angase e vou fazer o tampão nasal, certo? Para casos de epistaxe, ok? Essas daqui são algumas das utilizações da epinefrina ou adrenalina nas situações de emergência. Na parada cardíaca, nós temos as medicações mais usadas. A adrenalina a gente já comentou aqui, lembrando que ela vai ser sempre feita em bolos e quando eu fizer pelo tubo, eu vou aumentar a dose da adrenalina entre 2 a 2,5 vezes. Se eu vou utilizar 1 miligrama por via EV ou intraósseo, eu vou utilizar 2 miligramas ou 2,5 miligramas de adrenalina se for fazer por via endotraqueal, ok? E a amiodarona, que é outra droga muito utilizada nas situações de emergência, aqui nós estamos na parada cardiorrespiratória, nós vamos utilizar a amiodarona. Amiodarona, certo? Tá explodindo, eu acho. Ok? Essa droga, ela vai ser utilizada nas situações em que o ritmo da parada cardíaca for um ritmo chocável, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. Vou utilizar ela 2 vezes, certo? Sendo bem didática. A primeira dose, que é a dose de ataque, eu vou fazer quanto? 300 miligramas, que equivale a 2 ampolas. Por quê? Uma ampola vai ter 50 miligramas por ml. 50 miligramas por ml e dentro desta ampola eu vou ter 3 ml. Logo, eu vou ter 150 miligramas dentro desta ampola. Se eu preciso de 300, eu vou fazer 2 ampolas. Ok? E a segunda dose, vou fazer uma dose de manutenção, chamada dose de manutenção, de 150 miligramas. Ou seja, uma ampola só. E acabou, morreu Maria Praia. Não faz mais nada não. Certo? A amiodarona, aqui nessa situação de parada cardiorrespiratória, é feito só isso aqui. Não fica fazendo, não é igual a adrenalina. Adrenalina, o céu é o limite. Pode fazer quantas vezes forem necessárias enquanto o paciente vai sendo reanimado. Amiodarona não. Não é assim não. Ok? Bem como a lidocaína. Lidocaína é uma droga utilizada também nas situações
de choque, de ritmo chocável, de parada cardiorrespiratória em ritmo chocável, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso. E ela vai ser feita a primeira dose, que vai ser 1 a 1,5 miligrama por quilo de peso, tudo em bolos. Quando eu digo que é em bolos, não vou diluir não. Aspiro e injeto, certo? Com a dose máxima de 3 miligramas e um aumento aí de 2 a 2,5 se for por via endotraqueal. Lembre que na via endotraqueal, o paciente não conseguiu, você não conseguiu acesso nos membros superiores, não conseguiu intraosso, não tem. Vou fazer medicação pelo tubo. O paciente está entubado, se o paciente estiver entubado, eu tenho essa opção de fazer via endotraqueal, que é pelo tubo, tá? Mas lembre que eu vou precisar aumentar a dose. Segunda dose da lidocaína, 0,5 a 0,75 miligramas por quilo de peso, em um intervalo de 5 a 10 minutos, ok? Lembrando que tanto faz adrenalina ou lidocaína. Quem vai escolher? O socorrista médico, ele escolhe, tá? O medicamento da preferência dele. E aí a gente tem aqui um resumão da epinefrina, uma catecolamina natural, já falei isso lá no comecinho, né? Simpático-mimética, agonista adrenérgica, vai se ligar aos receptores adrenérgicos alfa e beta, aumentando a frequência cardíaca, força de contração e causando a vasoconstrição, constrição e relaxamento do músculo liso brônquico. Por isso que ela vai ser utilizada em várias situações, justamente porque ela vai se ligar aos receptores alfa e beta. A amiodarona é um antiarrítmico de classe 3, então a gente tem vários tipos de antiarrítmico, tá? Isso aí também é uma situação para uma aula só disso, não tem como a gente se aprofundar muito aqui, mas eu quero que vocês saibam disso. Antiarrítmico de classe 3. Mecanismo de ação: vai deprimir diretamente a automaticidade dos nós sinoatrial e atrioventricular. E tem vários outros mecanismos de ação. Não vou ficar lendo aqui, porque o nosso tempo aqui é apertado. Trouxe para vocês, vai ficar disponível esse material aqui para vocês, certo? Trouxe para vocês, para que vocês saibam, mas tem outras coisas que eu quero falar aqui também, e o tempinho da nossa live é bem apertadinho, tá? E a lidocaína é um antiarrítmico, só que aqui de classe 1B, sair do meio, de classe 1B. Mecanismo de ação: vai diminuir a condução no tecido cardíaco isquêmico sem afetar adversamente a condução normal. Atropina, utilização da atropina. Primeiro, quem é esta moça? É um alcaloide derivado da planta atropobeladona. É um anticolinérgico. Ela vem como? Em ampolas de 1 ml contendo 0,5 miligramas ou 0,50 miligramas de sulfato de atropina. Aqui é a moça, certo? Esta mocinha aqui. Esta apresentação aqui, no caso, é uma ampola de 1 ml contendo 0,25 miligramas por ml. E aí, professora pergunta, ela é fotossensível? Não, professora Radeu Bizu aqui. Beleza? Então, sulfato de atropina pode ser feito intravenosa, IM, subcutânea, intraósseo e endotraqueal. São as vias de administração da atropina. Professora, quais são as drogas que eu posso fazer via endotraqueal? Você lembra lá do mnemônico Vanel? Lembra lá do mnemônico Vanel? Pois é, né? Que nós temos lá a vasopressina, nós temos quem mais? A atropina, nós temos também a naloxona, nós temos a epinefrina e nós temos a lidocaína, que podem ser feitas por via endotraqueal. As indicações da atropina: para bradicardia sintomática, vai ser a droga de escolha para adultos. Paciente com bradicardia, certo? 0,5 miligramas IV em bolos e repetir de 3 a 5 minutos. Máximo de 3 miligramas, ok? Para bradicardia sintomática. Intoxicação por organo fosforado. Tá vendo? A quantidade de indicação que a atropina tem nas situações de emergência
Intoxicação exógena por organofosforado, a dose vai ser de 1 a 2 miligramas a cada 15 minutos. IV ou intraósseo em bolos. E aí, eu tenho uma ampolinha de 0,25 miligramas por ml. Se eu preciso de 2 miligramas, eu vou ter que quebrar quantas ampolas? 8 ampolas, tá? Para fazer os 2 miligramas para este paciente, ok? No caso do 0,25. Se eu tenho a apresentação 0,50 miligramas, eu vou quebrar quantas? 4 ampolinhas, ok? Para uma dose. Depois vou repetir depois de 15 minutos. Beleza? No pré-operatório, ela também tem indicação. Tratamento de doenças geniturinárias, né? Com associação à escopolamina. E o tratamento da doença de Parkinson. A atropina também vai ser utilizada na doença de Parkinson. E lembrando que a atropina fazia parte do protocolo de ressuscitação, né? Mas não está mais, viu? Se lembra que ela não está mais. Saiu em 2010. Tem 12 anos que ela saiu. Então não se confunda, não. Isso aqui foi só para você não se esquecer. Bicarbonato de sódio. Solução de bicarbonato de sódio a 8,4%, aumenta a concentração de bicarbonato no plasma, diminuindo a acidez e elevando o pH sanguíneo, revertendo as manifestações clínicas da acidose. Bicarbonato de sódio, ele pode vir nesta apresentação aqui ou na ampola de vidro, tá certo? O bicarbonato de sódio. Lembrando que nas situações de PCR, ele vai ser sempre em bolos. Ok? Pode ser feito nas situações de PCR? Pode. Aí você se lembra assim, os 5Hs e os 5Ts, a gente tem lá o I1H, não é? Que é a acidose. Se eu souber que a acidose é uma causa de parada do meu paciente, eu posso fazer o bicarbonato para reverter a acidose? Posso, tá? Se eu souber disso, eu já posso fazer a utilização do bicarbonato de sódio em bolos. Beleza? A apresentação, ampola de 10 ml. E as vias de administração, intravenosa ou intraósseo, certo? E aí é que eu falo, no diluído, intraósseo, de preferência eu vou fazer diluído. Indicações, acidose metabólica, que aí acabei de falar para vocês, né? E alcalinização urinária. Lembrando que a alcalinização urinária é uma das formas de fazer a descontaminação do paciente em situações de intoxicação exógena. Pode ser feito através de quê? Da alcalinização urinária. Como é que eu vou fazer? 2 a 5 miliequivalentes por quilograma de peso, IV, por período de 4 a 8 horas, certo? Paciente em PCR, 1 miliequivalente por quilograma de peso IV, seguida de 0,5 miliequivalente por quilograma de 10 em 10 minutos até ressuscitação. Em casos de hiperpotassemia ou hipercalemia, tudo faz, né? E intoxicação por antidepressivo tricíclico. Bicarbonato de sódio também vai ser utilizado nessas situações de intoxicação. Então, nós temos várias utilizações para o bicarbonato de sódio dentro das situações de emergência. E aqui eu trouxe para vocês também algumas drogas que são utilizadas na intubação de sequência rápida, certo? Nós temos, tem várias, mas eu quero logo deixar aqui bem claro, tá? Existem várias drogas que são utilizadas na intubação de sequência rápida, várias drogas. Trouxe todas? Não tinha condição de trazer todas aqui. Trouxe o que a gente vê mais ser utilizado. Não que algumas vezes seja de fato a indicação, mas aqui são as mais conhecidas. Vamos lá. As mais conhecidas. Fentanil, midazolam e a succinil, porque isso aqui é a sequência, as drogas na sequência da intubação de sequência rápida, ok? E que são as recomendadas. Então, tem várias outras drogas? Tem. Não trouxe, mas fique claro, existe. Não trouxe por quê? Porque o nosso tempo aqui é
curtinho, é só para você saber o que é que vai ter lá dentro. Tem muito mais coisa lá dentro da nossa capacitação, ok? O fentanil, vamos falar dele. É um potente analgésico opioide, ele é opioide, utilizado para bloquear a resposta simpática. Pode causar depressão respiratória, vasodilatação, queda da pressão arterial, apneia e laringoespasmo se administrado rapidamente. Então, muito cuidado. Eu vou administrar o fentanil em 1 minuto. É devagarinho mesmo. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Ok? Isso aqui é muito, muito nosso. Da enfermagem, do técnico e do enfermeiro. A gente precisa saber que a administração dessa droga deve ser feita lentamente. Apresentação, 50 microgramas ou, que é a mesma coisa, 0,05 miligramas por ml em ampolas de 2, 5 ou 10 ml, tá? A dose de 3 a 5 microgramas por quilograma endovenoso em bolos. Quando eu digo para vocês, nas situações de emergência, a grande maioria das drogas vai ser feita em bolos, tô aqui, ó. Certo? Tô só comprovando o que eu disse. Atenção a administrar lentamente, ok? O início da ação do fentanil vai ser entre 1 a 3 minutos. Efeitos adversos do fentanil. Sedação excessiva, tontura, náusea, vômito. Outros efeitos colaterais incluem depressão respiratória, bradicardia, depressão miocárdica, retenção urinária, euforia, miose e diminuição da motilidade gástrica. Isso aqui, o fentanil. Midazolam. Benzodiazepínico, hipnótico, sedativo e ansiolítico. Estou apresentando esta droga, que é dormanite, que é o midazolam. Tem efeito produtor de amnésia, também é anticonvulsivante e relaxante muscular. Nós temos várias apresentações do midazolam. Nós temos 5 miligramas em 5 ml. Então, cada ml, né? Vai ter aí, se eu tirar 1 ml, eu vou ter 1 miligrama, né? Por ml. E nós temos as outras duas apresentações. 15 miligramas em 3 ml, que equivale a 5 miligramas por ml. E nós temos 50 miligramas em 10 ml, que equivale aqui a 5 miligramas por ml. A diluição da apresentação que vem em 15 miligramas em 3 ml. Vou diluir 3 ml mais 2 ml de soro fisiológico ou soro glicosado, e aqui eu vou entrar aqui de novo. Preste atenção. Outra dica da tia Ju, outro bizu aqui. Meu filho tá lá diluindo medicação, lá na hora do pega pra capar. Pelo amor de Deus, eu vou diluir em quê? Isso aqui. Tá na dúvida? Isso aqui é bizu, tá? Bizuzão. Tá na dúvida? Dilui no soro glicosado. Tá certo? Na dúvida, dilua no soro glicosado. Isso daqui também é bizuzão da tia Ju. Bizu da tia Ju, certo? Então, vou diluir 3 ml mais 12 ml de soro fisiológico a 0,9%, ou o soro glicosado, eu vou ter uma solução de 15 ml com 1 miligrama por ml. Certo? Beleza? E nas ampolas de 50 miligramas em 10 ml, eu vou diluir 2 ml mais 8 de soro fisiológico ou soro glicosado a 5%, eu vou ter uma solução de 10 ml com 1 miligrama por ml. Então, eu vou ter sempre 1 miligrama por ml. Por quê? Porque aí facilita o meu manejo, né? 1 miligrama por ml, quanto é que o médico vai pedir? Não sei. Vai depender quanto do peso
do paciente. A dose que é utilizada é de 0,2 a 0,3 miligramas por quilograma de peso EV, certo? Então, vai depender do peso do paciente. Ele vai me dizer quanto é que ele quer. O início da ação, 50 a 90 minutos. Temos aí, o médico pode lhe pedir em miligramas e ele pode lhe pedir em ml. Cuidado com isso aí, certo? Fica esperto. E você tem que saber. A pessoa foi, o brilho sumindo. Efeitos adversos. Bigeminismo, hipotensão arterial, taquicardia ou bradicardia, bradipneia, broncoespasmo, encefaleia, eventualmente agitação paradoxal. E a succinilcolina, que também é uma droga que é utilizada na intubação de sequência rápida, é um bloqueador neuromuscular de ação rápida. Ela vai ter início de ação rápido e a ação dela também, a duração da ação dela vai ser rápida. Produz paralisia do músculo esquelético pelo bloqueio da transmissão. Pelo bloqueio da transmissão em determinados neurônios. A apresentação vai ser 100 miligramas do pó, porque ela vem assim, pozinho. Ela vem numa ampolinha assim, um frasco ampola, tá? Liofilizada, ela precisa ser diluída, é um pó para solução injetável. Então, eu vou reconstituir com 10 ml de água destilada. Logo, eu vou ter 10 miligramas por ml. A dose que eu vou administrar é 1,5 miligrama por quilograma de peso do paciente, certo? Por quilograma de peso do paciente. O início da ação de 45 a 60 segundos. Então, é uma ação rápida também, tanto de início como de duração. Os efeitos adversos: fasciculações, hipercalemia, arritmia, bradicardia e rabdomiólise. Lembrando que estamos falando de bloqueador neuromuscular, tá? Então, muito cuidado com isso aqui. Beleza? Aqui, meu povo, eu tenho aqui para vocês, né? Joguei rapidamente algumas medicações que são utilizadas na emergência, diluição, tá? Resumo do resumo, para vocês terem uma ideia do que, como é que a gente trabalha e como é que é feito o curso. Essas foram algumas das medicações utilizadas nas situações de urgência e emergência. Você ficou alguma dificuldade com alguma diluição de medicamentos? Você tem dificuldade, independente se é técnico ou se é enfermeiro. Por quê? Porque a gente precisa saber, independente se é técnico ou se é enfermeiro, a gente precisa saber, a gente precisa ter o domínio teórico sobre isso. Tá certo? Então, se você identificar alguma dificuldade sua em relação à diluição de medicamento, esses cursos são para você, tá? São os cursos de capacitação que o curso MS está lançando agora. É novidade no curso de MS. Então, nós temos aqui um curso de capacitação e atualização da enfermagem no suporte básico e no suporte avançado de vida. É um curso de 40 horas. Ele entra lá no seu currículozinho. Ele entra também como prova de título para alguns concursos, tá? Ele tem reconhecimento pelo MEC. E eu vou apresentar para vocês o que é que tem mais ou menos dentro do nosso curso, né, de capacitação da atuação da enfermagem do suporte básico e do suporte avançado de vida. Nós temos a abordagem dos aspectos básicos da RCP em adultos, técnicas de RCP, como dentro disso, utilização da bolsa válvula máscara, que é o AMBU, abertura das vias aéreas, cenários de suporte básico de vida, isso aqui é o módulo 1, né, da introdução das urgências e emergências, cenários de suporte básico, e assim, caso clínico, a gente traz caso clínico, faz resolução desse caso clínico padrão ACLS, padrão American Heart Association.
Caso clínico, onde o aluno é estimulado a pensar, o aluno é estimulado a fazer uma avaliação crítica daquela situação. Para quê? Para, na hora, de fato, onde ele estiver naquela situação, ele já tenha esse pensamento já desenvolvido, pensamento crítico desenvolvido. Utilização do DEA e vídeos demonstrativos, ok? Além disso, no módulo 2, nós temos a introdução às emergências pediátricas, onde a gente vai abordar RCP pediátrica, cenários do suporte básico de vida pediátrico, obstrução das vias aéreas em adultos, crianças, lactentes, responsivos e não responsivos, atualizado, lembrando que houve atualização, tá certo? Na OVACI, né? Obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Nós temos aí uma atualização bem boazinha quando a gente está falando de obstrução grave em paciente responsivo. Caso clínico também, sempre um caso clínico de alto nível, padrão American Heart Association, padrão ACLS, vídeos demonstrativos das técnicas. Módulo 3, nós temos introdução ao suporte básico de vida, onde nós temos abordagem ao paciente grave no suporte avançado de vida, resolução de casos clínicos de ampla abordagem, de alta provocação do aluno, para que o aluno saiba buscar lá dentro do arquivo da cabeça dele todas aquelas informações que já foram passadas para eles e que ele consiga colocar em prática tudo que ele sabe, porque ele sabe. Tu sabe, tu só não tem as manhas. É o que eu costumo muito dizer. Ritmos de parada cardíaca e utilização do cardioversor e desfibrilador manual, tá? No suporte básico de vida a gente utiliza o DEA, o automático. Aqui a gente está falando, né, do desfibrilador ou cardioversor manual. Vídeos demonstrativos, farmacologia para situações de PCR e literaturas para estudo da farmacologia. A gente se aprofunda um pouco mais, né, nas drogas, na utilização das drogas, enfim. E a gente tem também, olha, não acaba não, é coisa, viu? Módulo 4, onde a gente vai abordar as medidas invasivas e os protocolos de suporte avançado de vida, da American Heart Association. Abordagem da via aérea no suporte avançado de vida, demonstração de abordagem da via aérea, ok? Vias de administração de medicamentos recomendadas, questionário sobre a administração de medicamentos no suporte avançado de vida, causas da parada cardiorrespiratória e cuidados pós-parada. Lembra, eu falei agora, eu citei agora para vocês aqui. Causas da parada, e a gente precisa lembrar dos 5Hs e 5Ts. Então, lá na hora da prática, você se lembra, né, das causas da parada. Quem é? Ah, parou por quê? O H de quê? De acidose. Eu posso fazer qual medicação? Eu posso fazer o bicarbonato. Como é que eu vou fazer esse bicarbonato? Então, você vê que é uma coisa que está linkando na outra. Você precisa saber, você precisa disso aqui. As vias de administração, né, recomendadas, questionário sobre a administração de medicamentos, artigos sobre cuidados pós-parada, o que tem de mais atual, o que tem as recomendações mais atuais, o que tem de mais moderno, certo? Nesse mundo aqui da urgência e emergência, de parada cardiorrespiratória. E nós temos também uma visão geral do protocolo de suporte avançado de vida e a conclusão do nosso curso, ok? Esse daqui é o curso de capacitação que o curso MS, um dos cursos de capacitação que o curso MS vem oferecendo para você, aluno. E esse daqui, eu vou lhe dizer, é um curso que é direcionado para enfermeiros e técnicos, porque ambos precisam saber, precisam ter conhecimento, precisam ter o domínio teórico sobre isso para fazer uma atuação de excelência na prática, tá certo? Tem certificado, sim. Vocês vão ter certificado, sim, ok? E essas aqui
foram as referências que eu utilizei para fazer essa aula. Lembra que eu disse para vocês? Eu trouxe várias referências e fiz um resumão aqui. A nossa aula aqui, ela é curtinha. Ela foi um resumo do resumo do resumo. Tem muito mais coisa, muito mundo. Quando a gente fala de farmacologia, de medicação, de diluição de medicamento, a gente está falando de um mundo, tá certo? Não tem como eu abordar aqui tudo isso em 50 minutos, mas o nosso curso já vai trazer muita coisa. E além desse curso aqui, nós temos vários outros cursos que são destinados e direcionados para várias especialidades. E além desse aqui também, nós teremos vários outros cursos para o interesse distinto, né, de cada um de vocês. Então, esse daqui é apenas um deles e eu recomendo fortemente que você, técnico de enfermagem, enfermeiro, se atualize com os cursos de capacitação do curso MS. Uma novidade que vem agregar aqui para vocês, tanto para a sua prática clínica, que é exatamente para isso que ele foi feito, mas ele também vai servir para quê? Prova de título. Prova de título. Você também pode utilizar, dependendo do concurso que você passa, você também pode utilizar o curso de capacitação de excelência do curso MS para sua prova de título, ok? Professora Juliana Nobre fica por aqui por enquanto, mas a nossa capacitação tá lá, ok? Tchau, povo. Até a próxima.